Hoje é o 6º dia do meu ciclo, como vocês podem ver, está de tarde, são 10 para as 2 da tarde e eu não gravei nada ontem, simplesmente porque eu esqueci que eu estava menstruada. Eu estava usando o Enciclo Teen, esse aqui é aquele para adolescentes que eu não sou, mas eu lembrei que há alguns meses atrás, alguns meses atrás, eu estava gostando muito de usar o Enciclo Teen no último dia de fluxo, que geralmente eu tenho 2 tipos de quinto dia. Tem alguns meses que eu tenho em algum momento do dia eu tenho um sangramento mesmo, tipo sangue vermelho, aquele sanguezinho legal, e aí sai um pouco daquilo e depois o resto do dia, o resto do tempo fica só aquele gotejamento, aquela partezinha, aquele sanguezinho mais escuro, mas só gotejamento mesmo. E às vezes eu tenho um quinto dia que é só esse gotejamento e não tem aquele sangramento vermelho. Ontem foi esse caso, só gotejamento. Eu fiquei esperando o dia inteiro que em algum momento fosse descer mais um pouco de sangue mesmo. Geralmente quando isso acontece eu sinto uma leve cólicazinha bem lá no fundo, só pra me avisar que tá descendo mais sangue. E eu fiquei o dia inteiro esperando acontecer isso pra trocar o Enciclo Teen pelo Loving, porque eu não sei se vocês lembram, mas no mês passado eu usei o Loving no meu último dia e eu achei muito legal, muito bom o Loving pro último dia. E eu lembrei que teve uma época que eu tava gostando do Enciclo Teen pro último dia e eu queria comparar os dois, só que eu acabei não trocando pro Loving porque eu dormi com o Enciclo Teen e eu troquei ele de manhã mesmo. E eu pensei, quando começar a sair um pouco mais de sangue, eu troco pro Loving. E simplesmente não aconteceu isso e eu esqueci. Como não desceu mais o dia todo, eu esqueci completamente, eu esqueci do coletor. E até aconteceu uma coisa meio perigosa, eu esqueci, quando eu tomei banho eu lembrei de tirar ele. E aí eu pensei, só que eu tomei banho meio cedo, era tipo umas 4 e pouca da tarde, porque eu tinha acabado de fazer exercícios e tal. E aí eu pensei, é possível que até o final da noite ainda desça mais aquele sanguezinho e eu possa usar o Loving por algumas horas. E aí eu recoloquei o Enciclo Teen e eu esqueci completamente, não desceu mais sangue nenhum. Foi umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Eu levantei no susto. Eu não tinha dormido mesmo. Eu tava já deitada. Sabe quando você tá deitada de olho fechado, mas não tá conseguindo dormir? Então, eu tive um pouco de dificuldade de dormir ontem. Quando foi perto das 2 horas da manhã, sabe que deu aquele clique? E eu levantei no susto, falei, meu Deus, o coletor, esqueci. Gente, eu sempre falo aqui, é muito importante botar um lembrete no celular, um alarme, qualquer coisa para te lembrar, porque se eu não tivesse lembrado, eu tivesse dormido, eu ia acordar no dia seguinte, ia passar das 12 horas, e sabe-se lá que horas que eu ia lembrar que eu estava com o coletor, principalmente o Enciclo Teen, que é um coletor minúsculo. Eu gosto dele pro último dia, principalmente quando tá assim só esse gotejamento, porque ele é um coletor pequenininho para fluxo leve. E ele é muito pequeno, você não sente nada. Esse aqui entra e sai, que é uma maravilha, é super fácil. Da mesma forma que o disco, nesse caso o Loving, é muito fácil de deslizar, entrar e sair. Tirar disco é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil tirar disco, na minha opinião, do que tirar coletor de vácuo. Mas quando é esse aqui pequenininho, ele também sai, entra e sai, que é uma beleza. Então é um coletor que facilmente você vai esquecer que está usando. Então é muito importante a gente sempre colocar o alarme do celular para não esquecer o coletor dentro do corpo eternamente. Pode ser perigoso, pode causar infecções, acumular bactérias, enfim, não é recomendado. Realmente eu tomei um susto, não cheguei a passar das 12 horas, mas se eu tivesse ido dormir, teria passado. Então, vamos lá, recapitulando o que aconteceu esse mês. Eu comecei usando o Meluna Classic M, passei para o Corui normal
E usei o Enciclotim no último dia, a última noite no último dia, que foi ontem. E eu usei esse aqui, que é o absorvente que eu usei, ele já está limpo, que é o Noturno da Namá, aquele dia que eu me exercitei com ele. Então era esse absorvente aqui que eu estava usando, o das nuvenzinhas. E é isso. Eu acho... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar em todos os vídeos. Desde aquele dia, eu comecei esse vlog falando que eu tinha tido uma possível reação alérgica a um absorvente descartável. E depois do segundo dia, eu acho, eu parei de falar disso como se nada tivesse acontecido. Porque eu esqueci todas as vezes. Porque aquele incômodo, aquela ardência foi, depois do último dia que eu gravei, foi gradualmente diminuindo, até que agora eu não tô sentindo mais nada. Eu não quis recolocar nenhum absorvente descartável para verificar, porque para não agravar mais a situação, mas de repente no próximo mês eu tento novamente pegar um desses absorventes descartáveis que eu tenho aqui e colocar para ver se eu sinto alguma coisa. Hoje eu não tô sentindo mais nada, eu já tomo banho, não sinto nenhuma ardência, já coloco a mão ali, não sinto nenhuma ardência, não vejo mais vermelhidão nenhuma. E ao longo desses dias foi gradualmente melhorando até que hoje já tá praticamente, eu acho que não tô sentindo mais nada. Então isso foi o que eu usei esse mês. E vamos ver, eu quero depois, futuramente, fazer mais essa comparação entre o Enciclotim e o Loving pro último dia. Que realmente são dois coletores que eu acho bem interessantes usar, assim, para quando você já tá com o fluxo mais leve. No meu caso, o Loving não é nem pelo fluxo mais leve, mas porque quando o meu período menstrual começa a terminar, o meu colo vai subindo e eu começo a achar mais fácil encaixar disco quando o meu colo começa a subir de novo do que quando ele tá mega baixo durante o período menstrual. Possivelmente, eu consigo encaixar dos dois jeitos, vocês sabem que eu já usei discos aqui, mas possivelmente porque quando meu colo começa a subir, eu começo a ter um pouco mais de espaço para trabalhar com disco e eu acabo achando mais fácil de encaixar. Vamos investigar isso nos próximos ciclos, então. É isso, gente. Até mês que vem.